não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará. Com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Esse texto, ele fala acerca de um momento muito difícil na vida do apóstolo Paulo. Momento no qual ele se lembra com detalhes. É interessante nós observarmos que os momentos mais difíceis são aqueles nos quais nós nos lembramos com maiores detalhes, com riqueza de detalhes. Às vezes os momentos bons nós não conseguimos nos lembrar muito bem, né? Minha mãe me perguntava às vezes assim, mas você não lembra de tal passeio que nós fizemos? Aí eu falo assim, mas eu não me lembro. Mas filho, foi tão bom, você não lembra? Não lembro, mãe. Muitas vezes os momentos bons nós esquecemos rapidinho. Mas os momentos difíceis, parece que pelo fato de tocar na nossa ferida, nós nos lembramos com riqueza de detalhes. Passam-se os anos e aqueles detalhes ainda permanecem vívidos, né? Então, isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele estava passando um momento difícil e ele não se esqueceu daquele momento difícil que ele vivenciou. E isso serviu para ele como plataforma, como base, para que ele pudesse no futuro também lembrar que no momento da sua aflição, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Paulo, esteve presente. E no presente estaria, no futuro estará, porque Ele é o nosso Deus de eternidade a eternidade. Nós vamos falar nessa noite sobre como superar essas grandes dificuldades, essas pressões na nossa vida, extraindo ensinamentos e trazendo para a nossa vida diária poder para nós vencermos todas as batalhas que nos são empreendidas, impelidas. Com a especialização do trabalho, o ser humano ele passou a sofrer cada vez mais intensamente diversos tipos de pressão no seu dia a dia, né? E isso não começa somente na fase adulta. Hoje em dia, desde a infância, eu posso observar na escola, trabalhando ali com as crianças, que elas são pressionadas desde cedo. Já chega no Roi Cohen, ela tem que obedecer às regras, é brincadeira, mas uma brincadeira dentro de um determinado horário. Vai para a escola elementar, o antigo primário do Brasil, o Shogaku aqui no Japão, ela já está sendo acostumada a regras e a servir. Depois ela passa para o Junior High School, que seria o ginásio lá no Brasil, e eles começam a entender que a sua pontuação vai determinar o seu próprio futuro. Passando por aquele âmbito de triagem, aí então, algumas pessoas com pontuação mais elevada vão para as melhores escolas, e assim sucessivamente, pontuação média e pontuação baixa. Todos vão estudar, mas eles vão no futuro ocupar posições diferentes dentro de um mercado de trabalho. Vão ter oportunidades diferentes. São poucos os que conseguem pular este muro da oportunidade e fazer uma nova oportunidade depois. Desde cedo, as crianças, os jovens estão sendo pressionados. Os adultos estão sendo pressionados a manter-se dentro do sistema. E também pressionados a manter a sua própria família sustentada. Não é uma vida simples, uma vida fácil. E uma consequência inevitável com desse estilo de vida é a vontade de romper com esse estilo, né? Você já deve ter pensado em ter aquele sonho que todo mundo tem, eu também tenho. Ter uma casinha, ter um sítio, aí você planta uma árvore, você fica vivendo da mandioca, você planta arroz, planta feijão, planta café. Então eu tenho arroz, feijão e café, né? Aí milho também serve de mistura, né? Aí você tem uma galinha, tem um ovo, tem um leite, um queijo. Você quer sair do sistema. Sabe por que isso? Porque nós já estamos cansados desse sistema. Estamos cansados desse estilo de vida. Estamos cansados de ir para a fábrica todos os dias. Estamos tão cansados de fazer o que nós não queremos fazer para ter comida na mesa. Nós estamos fartos disso. O ser humano está cansado.
de ser pressionado a fazer aquilo que ele não quer, principalmente os cidadãos das grandes cidades. E o Japão, ele é uma grande cidade. Nós observamos ali Tóquio. Tóquio, na verdade, é uma província como White. Mas se você for observar, Tóquio parece uma grande cidade, é uma megalópole, né? E quando nós observamos, ela é a maior concentração populacional do mundo, 30 milhões de habitantes em uma só província, que deixou de ser um estado esparso, onde há regiões vagas, para ter somente edificações. Então, os habitantes dessas regiões são aqueles que sofrem a maior pressão para poder viver dentro do sistema. Vivemos todos comprimidos. Em 2012 eu tive a oportunidade de visitar Hong Kong. Olha, foi uma experiência boa, mas foi uma experiência terrível, porque é uma cidade apertada, é lata de sardinha. Você imagina uma densidade populacional, se eu não me engano, ultrapassou os 3.000 habitantes por quilômetro quadrado. Você sai na rua, cheio de gente, né? Foi ali que começou a H1N1, que começa a gripe aviária, porque muita gente junta da doença. E aí essas cidades, elas exigem regras, e elas exigem que você esteja dentro desse sistema e traz cansaço para a nossa mente. E uma consequência inevitável é a vontade de romper com esse sistema. E no momento, nós não podemos romper porque precisamos sobreviver. E aí então, a outra fatia da nossa vida, que é quando nós estamos fora do sistema, nós então desenvolvemos uma tendência emocional, que é a tolerância zero. Tolerância zero para os filhos, tolerância zero para o marido, tolerância zero para a esposa, tolerância zero para os irmãos, tolerância zero para a igreja, tolerância zero para Deus, tolerância zero. Porque eu já estou farto de regras, eu já estou farto de obedecer ao sistema, estou cansado. Eu quero fazer o que eu quero e ponto final. E é assim que acontece. Nós estamos vivendo um mundo terrível. E isso chama-se a pressão dos tempos modernos. E você está sujeito a isso. A palavra de Deus é muito sábia e nos ensina a equilibrarmos a nossa vida, para que nós não venhamos sofrer um excesso aqui e excesso do outro lado. Só que excesso de pressão aqui e tolerância zero do outro. Deus quer que nós tenhamos uma vida equilibrada. Deus pode fazer o milagre. O milagre da multiplicação do seu tempo, o milagre da multiplicação dos recursos, o milagre da multiplicação da sua saúde física, da sua resistência. Deus pode fazer milagres. Deus pode fazer. Deus pode nos ajudar. Se Deus não nos desse graça, nós não teríamos tempo para cuidar dos nossos filhos hoje, não é verdade? Uma vida corrida como nós temos aqui no Japão, em cidades grandes, nós não teríamos condições de ter um relacionamento conjugal, de casarmos, não teríamos condições de ser felizes, de vir à igreja, de amar a Deus, de orar. Mas Deus é quem multiplica o seu tempo. Deus é quem te dá condições de você vir à casa dEle. E quando nós oferecemos o nosso tempo e a nossa vida a Deus, Ele multiplica esse tempo. Por que eu observo, muitas vezes eu vejo pessoas que têm a sua vida tão atarefada e perde-se o tempo e não faz quase nada, porque esquece de que também o tempo é para ser dedicado e consagrado a Deus. Deus pode multiplicar esse tempo. E o fato é que Deus promete não nos lançar sobre nós um fardo maior do que nós temos condições de suportar. Por isso nós precisamos entender que nós não precisamos, irmãos, eliminar as pressões da nossa vida, mas nós precisamos aprender a utilizar as pressões da nossa vida de uma maneira positiva, para irmos além dos nossos limites, além do que pessoas normalmente vão. Deus pode fazer este milagre. Amém? De acordo com o texto, o apóstolo Paulo ele desejava que os irmãos o conhecessem algo. O que o apóstolo Paulo gostaria que os irmãos conhecessem? Vamos voltar aqui. Versículo 8. Irmãos, não quero que ignoreis a tribulação pela qual nós passamos na Ásia. Ele está se referindo aqui à tribulação lá do livro de Atos, capítulo 19. Foi o momento em que eles sofreram uma perseguição terrível na cidade de Éfeso. Por que tipo de aflição eles estavam passando? Vejamos aqui. Porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar
da própria vida. Foi acima das forças. Eles estavam sofrendo a aflição da pressão sobre eles. Até que ponto aconteceu essa pressão sobre eles? Além do poder deles de suportar, ao ponto deles desesperarem da própria vida. Eu não aguento mais viver. Senhor, tira minha vida, leva-me para ti, porque eu não aguento mais. E era assim que eles estavam vivendo. E qual era o seu sentimento interior? Seu sentimento interior harmonizava-se com a situação externa. Ele estava desesperado. Irmãos, você é crente, nós somos crentes. Mas não é porque nós somos crentes que nós não estamos sujeitos a termos momentos de desespero, momentos de aflição. Você é cristão, mas você é ser humano. Nós estamos sujeitos a essas dificuldades. É normal e Deus entende e Ele não te recrimina por suas limitações e fraquezas. Muito pelo contrário, Ele quer estender a mão e Ele quer te ajudar, porque Ele é um Deus de amor. E qual foi a conclusão que o apóstolo Paulo e que os seus companheiros chegaram? Que eles não poderiam mais confiar neles mesmos. Versículo 9 ele diz: na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Irmãos, por que eles estavam passando? Qual foi a conclusão que o apóstolo Paulo chegou? Nós passamos por aquela grande tribulação ali na cidade de Éfeso. Foi para Deus nos ensinar que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas que nós devemos aprender a confiar em Deus. Não é na força no meu braço, não é na força do dinheiro, não é na capacidade, não é na inteligência, não é na saúde. Nós vamos confiar em Deus. E é isso que Ele quer nos ensinar nos momentos de dificuldade, a depender da sua ação e da sua presença. O texto ele nos chama a atenção para o relacionamento que existe entre a dificuldade e o poder que Deus derrama sobre nós. A pressão que é exercida sobre nós e o poder também que Ele libera para poder nos libertar dessas dificuldades. Nós somos convidados então a entender que na vida do crente, Deus transforma o mal em bem. Deus transforma o mal em bem. Vejamos então o que a Bíblia ensina aqui dentro desse texto. Sempre que há pressão, também há poder de Deus. E o cristão ele conhece o poder de Deus no meio das pressões da vida. Quanto maior a pressão, a dificuldade, a tribulação que você vier a passar, irmãos, maior vai ser a presença de Deus, maior vai ser a certeza de que Ele está ao teu lado, maior vai ser o teu desejo de orar, de conhecer as promessas do Senhor, maior vai ser essa intimidade com Deus, porque nós estamos sendo pressionados e Deus derrama do seu poder sobre nós. Essa relação ela se evidencia também no mundo da física. Quando nós fervemos uma panela sem tampa, o que acontece com a água? A água ela evapora, né? Então simplesmente você perdeu aquele líquido. Você pode até cozinhar alguma coisa, mas às vezes a água não é suficiente, você tem que colocar mais água, né? E demora para cozinhar. E quando for aquela costela, né, que você gosta de comer ela bem molinha, se você não colocar numa panela de pressão, vai demorar até que ela fique molinha, se for uma panela sem tampa. Agora coloque essa mesma carne dentro de uma panela de pressão. O que acontece? Rapidinho ela cozinha. Aquela água que iria evaporar e aquele ar, ele se transforma em uma pressão que vai amolecer a carne rapidamente. O que significa isso, irmãos? Que o poder para amolecer a carne estava no ar que iria evaporar, mas ficou preso. Da mesma forma acontece assim conosco. É no dia da tua aflição, da tua dificuldade, que você vai estar se sentindo dentro de uma panela de pressão. E ali Deus vai começar a mostrar: eu sou presente, eu sou fiel, eu respondo, eu estou contigo. Eu sou o que estendo a mão para você. Você vai orar mais fervorosamente, você vai buscar mais fervorosamente uma resposta da parte de Deus, você vai se santificar mais rapidamente, vai querer eliminar da sua vida aquilo que desagrada a Deus, para entrar nesse relacionamento mais íntimo com o Pai, para poder também alcançar a solução do seu problema. No dia da pressão e da dificuldade, são os dias que nós mais provamos a mão de Deus.
Aí você pode pensar, então os problemas que eu vivo, não são tão ruins assim. E é isso que a Bíblia nos ensina. Deus transforma o mal em bem. No contexto da carta, Paulo e Timóteo, eles estavam passando por pressões monumentais. Eles estavam na cidade de Éfeso por causa perseguidos naquela cidade, porque eles estavam pregando o evangelho contra a economia daquela cidade. Era uma cidade como se fosse Kyoto e Nara aqui no Japão, que sobrevivia basicamente da religião pagã. Eles tinham a estátua de Éfeso, a estátua de Diana, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Até hoje, se você for na cidade de Éfeso, você vai encontrar réplicas, você vai encontrar material arqueológico para comprovar o que a palavra de Deus diz. E dentro daquela cidade, Paulo começou a pregar: olha, larguem essa idolatria, abandonem e convertam-se ao Deus verdadeiro. E o povo de Deus começou a pregar junto com ele. E eles começaram a ser perseguidos. Por quê? Eles estavam destruindo, minando o comércio da cidade. Na medida em que todos se convertessem, irmãos, não ia ter mais comércio. Então, não era do interesse dos políticos, não era do interesse da sociedade que o cristianismo crescesse. Então, eles começaram a perseguir a Paulo e sentenciaram, como diz aqui no próprio texto, estava sobre nós uma sentença de morte. Não é uma coisa metafórica, não é uma figura de linguagem. Literalmente, eles ameaçaram e disseram: nós vamos matar estes homens, porque eles estão trazendo perturbação para a nossa cidade. E eles sofreram a esse ponto. E a única coisa que consolava os seus corações era: se eles nos matarem aqui agora, a gente vai para o céu direto. Era a única coisa que consolava o coração dos apóstolos. E eles tinham tranquilidade por causa de Deus, que estava lhes dando forças. Mas foi também nesse contexto que houve grandes milagres. Nós vemos aí que muitos cristãos se converteram, milagres espantosos aconteceram por intermédio de Paulo, exorcistas foram libertos, pessoas largaram a idolatria, os praticantes de magia que tinham seus livros, eles queimaram esses livros que eram caríssimos. Tudo isso por causa da conversão ao Evangelho. O mover foi tamanho que afetou toda a cidade de Éfeso, impactou aquela cidade. Foi tremendo, irmãos. Agora, já no capítulo 20, quando nós passamos lá para Atos 20, quando ele descansa dessa perseguição, dessa quase morte, nós já não vemos tantos milagres. Por quê? No momento de maior pressão em que eles estavam vivenciando, foi o momento em que Deus mais se fez presente na vida deles. Irmãos, no momento em que você estiver passando dificuldade, pode ter certeza, é o momento onde Deus mais está ao seu lado. Mais está ao seu lado. Você pode até pensar: ninguém está comigo, ninguém está atentando para o meu problema, estou sozinho. Não está não. Jesus está com você. O Senhor está ao seu lado. Precisamos aprender a enxergar que as dificuldades da vida, elas não devem ser olhadas pela perspectiva humana da fuga do sofrimento, mas pela perspectiva de Deus, que por meio das dificuldades Ele abre para nós oportunidades que em tempos comuns nós não teríamos. Deus, Ele nos concede poder por meio das pressões da vida. Deus nos concede poder por meio das pressões da vida. E eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos, de analisarmos juntos aqui 3 tipos de pressão que comumente nós todos estamos expostos, né? E vamos procurar extrair proveito disso para a nossa vida diária. A primeira delas, vamos passar lá para o livro de Salmos, capítulo 32, versículos 3 a 6. Leamos. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Irmãos, o primeiro tipo
de pressão que usualmente nós enfrentamos é a pressão do pecado. Quantos de nós têm a experiência nítida de vencer o pecado? Já existiram coisas que você fazia, que era errado, Deus não queria, mas chegou um ponto na sua vida que você conseguiu vencer aquilo. Nós já tivemos esse tipo de experiência. Deixamos para trás essas coisas. Quem dentre nós conhece o poder do Espírito de Cristo que nos liberta da lei da morte? Nós conhecemos esse poder. Antes nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus, Ele nos libertou. Ele nos deu poder para romper com aquele velho estilo de vida, para sermos novas criaturas. Quem tem explicitamente tratado com o pecado e vencido? Nós sabemos o que é errado e vamos vencê-lo em nome de Jesus. Agora, para vencê-lo, irmãos, nós não vamos conseguir vencer com a força do nosso braço. Nós precisamos vencer com o poder que vem de Deus. Quando o crente ele é incomodado por pensamentos impuros e não consegue refrear tais pensamentos, ele sabe que isso não é certo, mas não consegue resistir e nem tem poder para orar a Deus para poder sair dessas dificuldades. Ele pode até resistir, ele pode tentar orar, mas parece que às vezes ele não consegue romper com esses pecados, digamos assim. Como então nós vamos romper com pecados que nós não conseguimos nos desvencilhar deles? Irmãos, através de dificuldades, através dos momentos em que Deus mostra claramente, o seu Espírito nos constrange, e nós sentimos aquele peso dentro de nós, aquele constrangimento benéfico que vem de Deus, falando assim, Deus não quer que eu haja assim, o Senhor deseja que eu seja diferente. Então esse peso de glória foi o que aconteceu com Davi. Davi, no momento em que ele se desviou do caminho do Senhor, aquilo encheu seu coração de tamanha tristeza, porque ele viu como ele estava, e ele viu ao ponto em que ele chegou, e ele então reconheceu, Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso retornar ao caminho aonde estava. Eu preciso de algo diferente, algo novo. Eu preciso, meu Deus, porque aquilo encheu o seu coração. Ele queria ser alguém diferente, e aqui ele foi um marco. O Espírito de Deus o pressionou para que ele pudesse ser transformado. Nós observamos depois do Salmo 32, e quando nós vamos ler lá também em 2 Samuel, acerca da vida de Davi, você vai observar que depois do seu erro, ele não caiu mais. Ele permaneceu firme, porque o Senhor o transformou. Através da repreensão do profeta, o profeta veio, conversou com ele e expôs-lhe diante dos olhos, e tirou a cortina que estava diante dos seus olhos, e ele pôde enxergar a dimensão do seu erro e como ele estava afastado de Deus. Ali naquele momento ele sentiu uma tristeza profunda. Poxa, eu não falo mais com Deus como eu falava antes, eu não tenho mais resposta de Deus como eu tinha antes, eu não mais me quebranto e tenho amor por Deus como eu tinha antes. Alguma coisa está acontecendo, Senhor, traga-me de volta para o teu caminho, porque eu preciso do Senhor. E o Espírito de Deus, através da palavra do profeta, tocou profundamente nas emoções de Davi, e ele então teve um momento de transformação. A pressão do pecado perturbou os seus pensamentos, e ele sofreu, e ele perguntou para si mesmo, o que eu fiz? Eu agi como um louco. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos melhorar a nossa conduta, voltarmos para Deus, nós precisamos abandonar coisas, deixarmos uma vida de um velho homem para trás. O Espírito Santo de Deus pode nos dar este poder, quando Ele nos toca e nos constrange, irmãos. Quando Ele fala profundo conosco e diz, meu filho, eu te amo, sai dessa situação, volta para mim. Neste momento, nós começamos a perceber que Deus está nos constrangendo para termos uma mudança de vida. Ele nos pressiona e Ele fala ao nosso espírito, e nós somos
transformados. A pressão, nesse caso, ela é uma bênção de Deus para arrependimento, para libertação e para salvação. Por mais que nós falemos, nós não vamos conseguir libertar ninguém dos seus pecados. Agora, quando Deus age, ninguém consegue se render, ninguém consegue se conter. Oremos a Deus. Se você percebe que porventura está se afastando do Senhor, que está se afastando dos caminhos de Deus, então você pode retornar através da oração. Senhor, fala comigo. O Espírito de Deus, Ele pode tocar no seu espírito. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Segundo tipo de pressão que usualmente nós sofremos é a pressão da necessidade. A oração de muitos de nós, ela transgride o primeiro princípio da oração. O primeiro princípio da oração não é a fé, não é a promessa, mas o primeiro princípio para a oração é a necessidade. Por que que nós oramos? Porque nós precisamos orar. Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos da intervenção do Pai. Quando nós reconhecemos que somos dependentes em todas as áreas, então nós reconhecemos que precisamos da oração para Ele guiar os nossos passos. E não é de se admirar, de se maravilhar, que pessoas muitas vezes não consigam receber respostas para suas orações. Mas vamos nos lembrar, existem vezes que Deus responde sim, e vezes que Deus responde não. Mas Deus responde às orações dos seus filhos. Para que Deus possa responder à oração de um crente, Ele dará em primeiro lugar uma necessidade para nós orarmos. E dentro dessa necessidade, nós vamos senti-la profundamente. Você já parou para pensar um momento que você está precisando muito de alguma coisa, mas muito mesmo, você consegue conter a sua vontade de buscar: Senhor, me ajude, Senhor, estenda a tua mão. Às vezes você está com a vida tranquila, né? Já está tudo bem, está empregado, está tudo em paz em casa, está aquela vida acomodada. Aí você não sente tanta necessidade de orar. De repente, irmãos, aí acontece o que aconteceu aqui em 2009, teve aquela crise. Aí tinha um monte de gente orando, estava orando: meu Deus, me dá um emprego, não tem emprego nenhum, dá um emprego para mim, está todo mundo desesperado procurando um emprego, né? Naquele momento o pessoal orava e orava e orava, né? Então, mas estou dizendo que vocês não oram agora, mas quando há necessidade, nós oramos mais intensamente. Já passei momentos da minha vida em que eu orava 24 horas, eu dormia orando, chorando, pedindo: Deus, tem misericórdia, me ajuda, me socorre. Irmãos, Davi, ele vivia escondido por cavernas, porque ele não sabia se amanhã Saul iria encontrá-lo e ele iria ser morto. Existem pessoas que sofrem de fome no mundo inteiro e todos os dias estão clamando: Deus, me dá um pedaço de pão, me dá um gole d'água. Tem pessoas que sofrem, irmãos, porque ninguém as socorre. Problemas de saúde, problemas de abandono, dificuldades no relacionamento conjugal. Existem pessoas que sofrem todos os dias e estão clamando pela presença de Deus, clamando pela intervenção do Pai. Irmãos, um dos primeiros pontos, o princípio para a nossa oração é a necessidade. Se você está acomodado e está falando assim: não preciso que ore por mim,
aí precisa orar por você. Sabe por quê? Porque você não está enxergando, mas está se distanciando daquele fervor, da necessidade de estar próximo de Deus. Aí é que você precisa orar. Fala assim: Senhor, abre os meus olhos, porque parece que eu estou me esfriando, parece que eu estou me afastando de Ti. Recupera a minha vida contigo, recupera o meu relacionamento com o Senhor. Abra os olhos, irmãos, porque no momento de muita tranquilidade, no momento em que você pode pensar assim: quer que eu ore por você? Não precisa não, está tudo bem. Será que está tudo bem? Todos nós sempre temos alguma coisa pela qual orar. Mas sabe qual é a diferença? É que nós aprendemos a resolver os problemas pelas nossas próprias forças. É mais fácil você bater o carro, é mais fácil você chamar a seguradora do que você orar para Deus. Não é verdade? E existem tantas outras situações que nós nos vemos mais acomodados em buscar uma solução pela força do braço, como a missionária mesmo está falando aqui hoje. É mais fácil nós vivermos pela carne do que nós vivemos pela fé e pelo Espírito. Né? E viver pela fé e pelo Espírito é vida de dependência. Deus esteja comigo mais esse dia. Espírito Santo do Senhor, anda comigo. Enche a minha vida. O mundo, o amor daqueles que servem ao Senhor tem se esfriado no mundo, mas que não seja assim comigo, Senhor. Que eu ame a Tua santidade, que eu ame a Tua palavra, que eu ame a Tua casa, o Teu povo. Orienta, guia os meus passos, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Eu dependo do Senhor. Existem muitas necessidades, é que nós aprendemos a suprir as necessidades com a nossa própria força, o nosso próprio braço, e você acha que isso é bom? Não é bom, irmãos. Nós precisamos de Deus. Nos momentos de dificuldade em que Deus permite que nós passemos por um período sem chão, é como se arrancasse o teu tapete, você está no ar, ninguém está te segurando, você precisa que Deus te segure, até que esses momentos são benéficos, para nós entendermos que nós dependemos de Deus. Já passei por momentos muito difíceis na minha vida, também sou uma pessoa racional, o homem é racional, a mulher é mais emoção, o homem é mais razão. Então o homem racional, ele se preocupa com as contas, ele se preocupa com o trabalho, ele faz a conta certinho do salário, ele faz a conta daquilo que ele tem que pagar, então ele sai organizando o seu orçamento doméstico, né? O homem, ele é racional. Agora, o homem, ele tem que aprender que não é viver somente pela razão. A razão é bom, nós já vimos isso aqui também. A razão é muito bom. Deus nos deu inteligência para que nós usemos a razão para tomar decisões corretas na nossa vida. Agora, é muito importante, mais importante, nós confiarmos em Deus. Irmão, você que é homem, aprenda. Você tem poder nas suas mãos, porque o dinheiro da casa fica na sua mão, né? A capacidade, a diretriz e até mesmo uma visão um pouco mais ampla de futuro está com você. Deus te deu isso, é a cabeça da sua família, você é a cabeça do seu lar. Ele compete a você dar a direção para a sua família, e você tem habilidades que Deus te deu para poder fazer isso. Agora, irmão, você que é homem, aprenda a colocar Deus acima da sua razão. Aprenda a colocar Deus acima do orçamento doméstico. Aprenda a colocar Deus acima do seu poder de realização. Coloque Deus acima de todas as coisas, para que você seja bem-aventurado sobre a face da terra, para que Ele faça prosperar o seu caminho. Por isso você tem necessidades. Você tem necessidade de orar para Deus te dar inteligência, para Deus te dar direção, para Deus multiplicar os recursos na sua mão, para você abençoar a sua esposa, os seus filhos. Homem precisa orar, e orar muito. As mulheres precisam orar, precisam, porque quando não existe uma mulher sábia, ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Nós precisamos orar, irmãos. Nós temos necessidades, e isso é bom. É bom nós sabemos que nós dependemos de Deus, e nós temos necessidade de Deus, porque isso vai nos levar para mais próximo de Deus. Necessidade de saúde. Às vezes você está doente, não tem ninguém para te socorrer. Você sabe que Deus é o único. Pode ter médico, pode ter enfermeira, mas se o diagnóstico não for positivo, irmãos, acabou a tua segurança. Só Deus é quem dá saúde.
Só Deus é quem nos sustenta. Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele é dono de todas as coisas. Nós dependemos dEle, nós necessitamos de Deus mais do que o ar que respiramos. Aleluia. Necessitamos, precisamos do Pai. E precisamos deixar Deus, o Espírito de Deus, trazer essa pressão de glória sobre nós. No nosso espírito eu preciso orar. Eu preciso buscar a presença do Pai. Eu preciso de direção. Eu preciso de inteligência. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de recursos. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de Deus na minha vida. Aleluia. Vamos ter o peso da necessidade no nosso coração, para nós tomarmos decisões certas. Terceiro tipo de pressão e último, Jó capítulo 1, versículos 20 e 21. Jó capítulo 1, versículos 20 e 21. Leiamos. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão, adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro tipo de pressão que nós estamos sujeitos a sofrer é a pressão das circunstâncias. Não somente a pressão da consciência do nosso pecado, a semelhança de Davi, né? Não somente a pressão da necessidade, como nós vimos ali com o cego Bartimeu, que ele estava doente, à beira do caminho. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não somente a necessidade, ou de saúde, ou financeira, seja lá o que for, mas também, muitas vezes, a pressão das circunstâncias. Frequentemente, situações adversas são levantadas, acontecem ao nosso redor, na vida dos filhos de Deus. E alguns passam por dificuldades dentro de casa, circunstâncias difíceis dentro de casa. Por que são circunstâncias? Porque Deus não te chamou para você viver uma vida inteira eternamente na dificuldade. Deus te chamou para te libertar das dificuldades. A nossa vida, nós entramos por uma dificuldade, Deus tem uma porta lá no fundo para você passar, você sair daquela porta e você ser abençoado. Mas, irmão, você vai abrir aquela porta, você vai entrar numa outra porta também, né? Porque Deus está continuamente nos ensinando. E vocês não estão parados, vocês estão andando, porque Deus tem um caminho de movimento para vocês. Existe aquele movimento circular. Já viu o movimento circular de Sansão? Parece que a vida dele nunca mudava. Depois que ele pecou, que ele se desviou do caminho do Senhor, e ele foi preso pelos filisteus, e ele começou a trabalhar como escravo para os filisteus. Para o trabalho que ele fazia, ele girava um moinho todos os dias. E como ele andava, ele vivia andando em círculos. Sabe que muitas vezes a nossa vida parece que está andando em círculos. Quando a gente está fora do propósito de Deus, a vida anda em círculos. Nada muda, nada acontece de novo, tudo de novo. É uma vitrola, um mesmo disco rodando. E é assim que acontece. Mas a vida do servo de Deus, ela anda para frente. Você tem dificuldades, mas é andando para frente. Tem um mar a atravessar, mas é andando para frente. Tem um túnel escuro para andar sozinho, mas é andando para frente. Tem o vale da sombra da morte para você atravessar, 10 mil de um lado caindo, 1000 do outro caindo, mas é para frente. O caminho do crente é para frente. E o caminho do crente também é para cima. É um caminho de vitória, um caminho de crescimento, um caminho de salvação. Deus tem um plano para nós, irmãos. Plano de salvação. Este mundo vai ficar 70, 80 anos, passam rápido. Hoje eu tenho 42, já tive 17. O último momento que eu tive consciência de tempo na minha vida foi com 17 anos de idade. Depois a vida voou.
E se voou dos 17 para os 40, dos 40 até o túmulo vai ser rapidinho. Irmãos, mas vai se acabar. E eu vou para a glória. E é isso que importa. Você, irmão, vai para a glória. E é isso que importa. Você vai deixar este mundo e você vai para o reino de Deus. Você vai ter um novo nome. Você vai ter uma nova veste. Você não vai chorar mais. Não vai ter mais perdas. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais pranto. Não vai ter mais clamor. Porque você vai estar com Deus. Essa vida vai se acabar. Então o seu breve, momentâneo problema e tribulação vai tudo ficar para trás. De que vale? Vamos deixar tudo isso e viver o propósito de Deus hoje. As circunstâncias, elas nos afligem. Elas trazem pressão sobre nós para nos educar a agir de uma maneira positiva. Aquele que sucumbe à pressão, ele explode em ansiedade, em depressão, em revolta, mas aquele que é movido pelo poder de Deus, ele transforma as pressões da vida como uma força propulsora para alcançar pontos mais altos e aquilo que normalmente ninguém alcança. Ninguém alcança. Glória a Deus, aleluia. Quando nós aprendemos que Deus, quando está conosco, Ele reverte o mal em bem. A dificuldade, a dor, o seu problema de saúde, o problema dentro de casa, problema conjugal, problema com os filhos, Deus pode reverter o mal em bem. E é isso que nós precisamos entender. As circunstâncias de Jó foram circunstâncias adversas. Ele perdeu em um só dia todos os seus filhos. Ele perdeu em um só dia os seus bens. Passou um pouco mais de tempo, ele perdeu a paz em casa. Ele começou a ser acusado da sua fé. Começou a ser perseguido porque cria em Deus. Perdeu a sua saúde. A única coisa que ele não perdeu foi a vida. Mas o resto ele perdeu tudo. As más circunstâncias cercaram a vida de Jó. Mas, irmão, ele nos dá um bom testemunho. Testemunho de homem que crê. Testemunho de gente que crê. Sabe o que Satanás quer fazer? Ele quer, no momento da nossa aflição, nos fazer desistir da fé, nos fazer desistir de Deus, nos fazer cair em depressão, em ansiedade, acabar com a vida. É isso que Satanás quer, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para que você tivesse vida. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, Ele veio para te dar vida. E não uma vida comum, mas uma vida abundante na sua paz, na sua tranquilidade, no seu poder. Porque Ele é com você. Você é filho de Deus. Você é chamado segundo o nome de Jesus. Se você pudesse ver, irmão, o poder de glória que está e que repousa sobre a tua vida. Satanás estremece. Os demônios estremecem. Eles não conseguem chegar perto e te tocar. Tem que ser na base do recado e tem que ser na base de longe. Porque você é filho de Deus. Aleluia. O Senhor te cobre. O Senhor é o teu auxílio, é o teu amparo, Ele é a tua força, Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza. Satanás não pode te destruir. Deus é dono da sua vida. As más circunstâncias cercaram Jó, mas ele não sucumbiu às más circunstâncias. A sua esposa, sem entender, falou para ele: essa é a tua condição? Esse é o resultado da tua fé? Abandona o teu Deus e morre. E é isso que Satanás muitas vezes manda um recado para nós, porque ele não tem como chegar perto de nós, porque existe uma nuvem de glória sobre a gente. Ele está bem ao redor, não vem pertinho não, porque tem uma nuvem de glória. Nós somos servos de Deus, irmãos. E aí então, ele falou assim: como uma louca falas. Ele não negou o seu Deus. Aleluia. E qual foi o destino de Jó?
as suas circunstâncias o envolveram, ele estava naquela pressão, naquela dificuldade, mas irmãos, ele está moribundo ali, doente, e olha como Deus, como o homem olha e como Deus olha. O homem olhava para Jó, um moribundo, uma pessoa doente, falida, sem ninguém. Mas Deus fala para os 3 amigos de Jó, bem vestidos, com saúde e cheirosos: vai pedir oração desse homem, porque vocês precisam da intercessão desse homem. Segundo os olhos dos homens, ele estava destruído, mas segundo os olhos de Deus, ele seria o único que poderia orar para abençoar aqueles homens, os seus amigos. Irmão, independente da circunstância que te envolve, é quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Eu sou filho de Deus. Ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Essa casca, esse corpo, essa circunstância, essas necessidades, essa luta contínua contra o pecado e contra aquilo que não agrada a Deus, nós estamos numa casca. Mas um dia nós vamos manifestar o plano completo e perfeito de Deus. Uma vida regenerada, transformada, um novo nome, novas vestes. Nós vamos estar diante de Deus. E esse dia está chegando, irmãos. Aviva o teu coração. Não são as pressões ou as dificuldades, as tristezas da vida, os desenganos, as decepções. Não deixe isso encher o seu coração. Não deixe as palavras vindas do inferno encherem o seu coração. Não deixe a tristeza, a dor, o desânimo das pressões e das dificuldades encher o seu coração. Alegra-te em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Deus quer que você se alegre, irmão. Se alegre no dia da dificuldade. Mas se você ficar triste, não tem importância. Ele vai enxugar sua lágrima. Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você. Ninguém vai estar ao seu lado, mas Ele vai estar ali contigo, enxugando as tuas lágrimas, entendendo a tua dor, entendendo os seus motivos, as suas razões. E Ele vai estar te consolando. Até que tudo se acabe. Até que esse mundo se acabe. E tudo vai ficar para trás. E naquele dia eu vou ver vocês lá. Porque eu creio que eu vou para lá. E eu quero que vocês estejam lá também. E vocês vão estar com rostos diferentes. Porque vocês vão estar brilhando da glória de Deus. Nós vamos estar juntos naquele dia, irmãos. Então aproveite agora a pressão, a dificuldade, para você orar mais, para você buscar mais a Deus, para você estar mais próximo do Pai, para estar buscando mais a sua presença. Se você está frio espiritualmente, busque mais a presença de Deus. Se está faltando algo na sua vida, busque. Tem necessidade, busque. Sente o peso da culpa do pecado, busque a Deus o perdão, porque é dia de perdão, é dia de restauração, é dia de libertação. Nós estamos vivendo a geração da graça, a geração do presente de Deus, da sua misericórdia e da sua compaixão. Estenda as suas mãos para o alto, o seu louvor a Deus, e clame: Deus, vem em socorro da minha vida, porque eu preciso. Eu preciso. Então não se desmonte nas lutas, não se desespere nas aflições e nas dificuldades, mas use-as como uma força para estar mais próximo de Deus. E você vai ver que nos momentos de dificuldade Deus manifesta o impossível. Deus faz coisas que normalmente Ele não faria. Deus faz coisas que em momentos comuns Deus não faz. Deus abre portas em que momentos comuns não são abertas. Então, nos desafios e nas lutas, saiba, Deus tem oportunidades, Deus tem livramento, Deus tem milagres, e Deus vai falar com você, vai orientar no seu caminho. Então, somente mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus.